E falando em saúde, a gente faz uma conexão aqui do nosso estúdio, Rita Furtado, que é produzido Band Cidade. Vamos lá direto para o Complexo Hospitalar Central, onde já está conosco o doutor Rodrigo Bastos. Ô doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. O senhor é proctologista, né? E poderia já nos dizer logo de cara, né? Quando deve-se procurar um especialista da sua área, por gentileza? Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo. Muito bem. O coloproctologista, né, é um especialista na parte de cólon, que é o intestino grosso, né, o reto e o ânus. Então, a gente trata as doenças do intestino grosso, tanto doenças inflamatórias, tumores, né, doenças que acometem o reto, como inflamações também, e também as doenças orificiais, que dão ali na região do canal anal e no ânus, como fístula, fissuras anais e principalmente as hemorroidas. Doutor, já que o senhor deixou aí o gancho, hemorroidas, aí todo mundo se preocupa, principalmente com relação ao tratamento. Toda hemorroida, ela tem que ser operada? Como é que funciona isso? Bom, não, a hemorroida, assim, no mundo, de cada 10 pessoas, 6 têm hemorroidas, né? Hemorroidas são varizes que dão nas nossas veias que estão presentes no nosso reto, que são veias hemorroidárias, então todo mundo tem hemorroide, que é o nome da veia que tem dentro do reto. Quando essa veia forma uma varize, aí sim a gente tem a doença hemorroidária. Nem toda hemorroida tem que operar, né? A gente só intervém cirurgicamente nas hemorroidas quando elas estão tirando a qualidade de vida da pessoa, quando elas estão ou com sangramento, ou com sintomas próprios da hemorroida, que são coceira na região, dor, inchaço, sensação de que há alguma coisa estranha dentro do reto, que é o tenesmo, né? Ou as hemorroidas quando elas estão evoluídas, que são as hemorroidas externas. Aí sim a gente faz a cirurgia. Essas cirurgias, doutor, aí eu quero falar sobre a questão tecnológica, né? Esses avanços que já ocorreram aqui em Rondônia, elas estão menos invasivas? Como é que está o processo, principalmente de pós-cirúrgico, de recuperação do paciente? É algo que as pessoas podem se tranquilizar um pouco mais? Hoje em dia nós temos aqui, né, no nosso serviço aqui em Rondônia, nós temos já cirurgias minimamente invasivas para essas doenças que acometem ali a região do canal anal, do ânus, né, como fístulas, por exemplo. As fístulas são aquelas comunicações do reto ali com a região da nádega, que fica sempre saindo ali secreção purulenta, sempre saindo pus. A gente já tem cirurgias que fazemos por vídeo, assim como as cirurgias de hemorroida, hoje cirurgias sem corte. É uma cirurgia onde a gente vai tratar a artéria, né, que é o vaso que nutre aquela hemorroida dentro ali do canal anal. Obviamente, é importante dizer que para a gente conseguir êxito, para a gente conseguir indicar alguns casos de cirurgias minimamente invasivas, é importante a pessoa, né, o paciente, procurar o médico quanto antes. Toda doença, qualquer uma, não só na coloproctologia, em que a gente procura o médico antecipadamente, a gente sempre vai ter um tratamento menos invasivo, às vezes até mesmo um tratamento medicamentoso. Importante dizer que 80% das hemorroidas que procuram os consultórios, né, dos coloproctologistas são tratadas sem cirurgia. Então é importante procurar o médico antecipadamente, assim que tiver algum sintoma, para evitar um tratamento mais agressivo. E hoje sim, infelizmente, nós já temos sim, aqui em Porto Velho, cirurgias de hemorroidas sem corte. Isso, inclusive é uma das especialidades que você encontra lá no Complexo Hospitalar Central com o doutor Rodrigo Bastos, que é proctologista. Doutor, a constipação intestinal, ela pode se agravar, ter desdobramentos para algum outro tipo de problema? Sangramento, isso pode ser advento de uma constipação? Eu queria entender um pouco sobre esse ponto aí. Beleza, importante a gente saber o quê? Não é porque a constipação intestinal, né, que é aquela questão, é uma má evacuação, né, uma evacuação de modo incorreto do hábito intestinal incorreto. Não é porque a pessoa tem uma constipação, eu tenho constipação, então eu vou tomar um laxante, um chá disso, chá daquilo, não. A constipação geralmente é um sintoma de alguma doença. Fiz doenças. Às vezes a pessoa pode ter uma doença em que o trânsito intestinal dela é lento, o caminho que o bolo fecal percorre dentro do intestino dela é lento por lentidão do próprio intestino. Existem doenças que causam isso. Ou às vezes a pessoa tem um problema para fazer a saída das fezes ali, né? A gente chama de obstrução de saída. Existem doenças ali
no nosso, eu costumo dizer, no nosso aparelho de fazer cocô, vamos dizer assim, que tem que funcionar corretamente, que às vezes a pessoa tem uma doença nesse aparelhinho que não permite que ela faça, que ela evacua com frequência adequada. E, obviamente, as fezes endurecidas, as fezes ressecadas, podem passar e passam ali no canal anal, passam ali no reto, além de machucar as veias, promover até essas varizes dessas veias, promovendo uma hemorroida, podem promover rasgos, né, que são as fissuras no ânus também, podem promover inflamações do canal anal. Nós temos causas de constipação por problemas nas nossas, por inadequação, né, por insuficiência das bactérias que nós temos no intestino, que é a desbiose. Então, enfim, a constipação em si, a pessoa que sofre com constipação, que tem fezes ressecadas, aquelas fezes às vezes em bolinha de carneirinho, enfim, né, aquelas bem secas, que tira a qualidade de vida, não deve recorrer a tratamento caseiro, a tratamento de farmácia, deve procurar o médico para se tratar, porque aquilo pode ter uma condição de tratamento não só medicamentoso, mas fisioterapias que existem nessa região, o uso de probióticos que deve ser prescrito por médicos ou nutricionistas especializados em modulação intestinal, e não só ficar tomando laxante por conta própria, porque pode ser uma condição que pode levar a consequências como hemorroidas, sangramentos, fissuras, etc. A diarreia também é o que preocupa, né, doutor? Tudo que é em excesso, tudo que é demais está sobrando, tem que investigar, né? Exatamente. A diarreia em caso de infecção, né, intestinal, por algum alimento contaminado, ou uso de algum tipo de medicamento que provocou aquela diarreia que passa ali em 2 até 7 dias, que é aceitável, tudo bem. Agora, diarreia frequente não é comum, pode ser sintoma de alguma doença inflamatória do intestino, e o proctologista cuida também dessas doenças inflamatórias. Tem doenças inflamatórias intestinais graves, como a retocolite ulcerativa, como a doença de Crohn, temos síndrome do intestino irritável, temos intolerâncias alimentares à lactose, ao glúten, tudo isso deve ser investigado. Então, aquela diarreia crônica, aquela diarreia frequente na vida da pessoa, deve ser investigada sim pelo médico. Por exemplo, tem um estágio da vida que é importante o ser humano passar pelo um proctologista, não é uma via de regra, é necessário estar sentindo algum tipo de sintoma relacionado para procurar o especialista, ou pode ser feito também um exame, uma consulta de rotina? Exatamente. A maioria dos pacientes na proctologia procuram quando tem algum tipo de alteração na região ali do canal anal, do ânus, ou diarreia frequente, ou constipação, né? Agora, todas as pessoas, homens ou mulheres, devem realizar uma colonoscopia aos 45 anos de idade. Isso faz parte do rastreio de câncer do canal anal. Então, precisam fazer essa colonoscopia, sim. Inclusive, o Setembro Verde é um mês que a gente faz alusão à prevenção do câncer de canal anal. E aqui um recado ao público, né, ao público homossexual, né, os homens homossexuais. O médico do homem homossexual é o proctologista. Então, ele mantém a sua atividade sexual, mas com saúde. Inclusive o Papa Nicolau Anal, preventivos anuais e cuidar da saúde também desse homem homossexual. Perfeito, deu uma pequena falhazinha no áudio, acho que o doutor deu uma mutada lá sem querer. Doutor Rodrigo Bastos, proctologista, direto lá do Complexo Hospitalar Central, falando um pouquinho justamente sobre essa questão da atuação do proctologista e desmistificando algumas dúvidas que as pessoas têm sobre principalmente a questão das hemorroidas. Doutor, muito boa tarde, obrigado pela participação, um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço, bom dia para todos. Perfeito, então, é sempre bom falar de saúde.